Na nossa tradição, a Torá, livro sagrado, mais do que livro, rolo, porque faz o girar da vida. É chamada de Or. Or em hebraico significa luz. A Torá é Or, luz, porque intenciona iluminar o encanto pela vida. O encanto pela vida é marcado pelo encontro, pelos elos, pelos vínculos, pelas conexões, pelas pontes de proximidade. Pontes construídas com conhecimento, pontes erguidas com emoção. Pontes cujos alicerces são as histórias passadas, nossa ancestralidade, que nos dá raiz. E pontes cujos esteios são as histórias nas quais cada um de nós é o protagonista. Histórias que nós vamos construindo. História que nós vamos construindo, em dado momento, vão se tornar histórias também da ancestralidade. E assim a Torá vai permeando o nosso dia a dia, trazendo essa luz para que a gente não somente cultive os seus ensinamentos dentro da sinagoga, mas para que o seu brilho resplandeça em inúmeros episódios, momentos que vamos vivenciando. E num episódio acontecido há algum tempo, estava caminhando com uma pessoa na rua e, de repente, repentinamente, ela me puxou pelo braço, alterando a direção do caminho que estávamos seguindo. Meio assustado, perguntei: o que se passa? O que houve? E o meu companheiro de caminhada disse: eu vi uma pessoa que está lá adiante e definitivamente não quero encontrá-la. E assim, me desviei do caminho e tive que puxá-lo. Ele me disse. Aí eu retruquei: ok, isso acontece com todo mundo. Há momentos nos quais não queremos encontrar uma determinada pessoa em função de talvez alguma circunstância. Mas continuando depois a andar, voltando no caminhar, pensei na Parashá, na porção da Torá que nós lemos essa semana e indaguei. Ok, aqui agora você se desviou do caminho, mas e depois? Nas outras ocasiões, nos outros momentos, você também vai se desviar do seu caminho? Se eventualmente se deparar com essa pessoa, você vai deixar essa pessoa ditar os rumos da tua vida? E a Parashá que me motivou essa pergunta, aquele que fazia a caminhada comigo, chama-se Korah. Korah é um invejoso, raivoso, perverso. Korah é um personagem da Torá. Mas há pessoas que são como Korah. Pessoas que são raivosas, invejosas, perversas e manipuladoras. A gente pode se indagar por que a Torá traz o nome de um perverso, de um manipulador, como título de uma parashá. Talvez justamente para nos alertar que há pessoas no mundo assim. Querendo ou não, temos de lidar com essas pessoas. E a nossa vontade é se desviar delas. Mas como um detalhe, será que vamos permitir que esses coras, esses perversos, invejosos, manipuladores, determinem o rumo de nossa vida? Moshe, o líder do nosso povo, a Parashá descreve, enfrentou o Korah. Ah, tá bom. Moshe enfrentou o Korah. Mas Moshe, a gente pode argumentar, foi um grande líder. Foi o que recebeu a própria Torá, os mandamentos, que conduzia o povo na sua jornada pela liberdade. Então, Moshe enfrentou o Korah. Nós somos pessoas mais simples, sem essas qualidades, essas virtudes, esses atributos de Moshe. Sem dúvida alguma, Moshe foi um grande líder. No entanto, a Torá, de modo bem enfático, pontua: Moshe, na grandeza da sua liderança, foi um ser humano repleto de falhas.
e de inúmeros problemas. Tantos problemas que eu tenho certeza e convicção que nenhum pai, nenhuma mãe gostaria que seu filho ou sua filha tivesse alguma das qualidades atribuídas a Moshe, dadas suas falhas e seus problemas. Então Moshe, com toda a sua grandeza, é dotado, conforme a Torá descreve, de um senso de humanidade. Grandioso de um lado, virtuoso de um lado, mas falível, extremamente falível de outro lado. Esse senso de humanidade atribuído a Moshe intenciona reforçar a nossa própria humanidade. Não termos receios de que somos, muitas vezes, repletos de qualidades e de virtudes, em outras ocasiões, de modo simultâneo, falíveis e com problemas. E reforçando o nosso senso de humanidade, ganhamos mais confiança, não arrogância, não petulância, mas sim confiança e autorrespeito. Um respeito que visa não sermos esmagados pelos Korahs da vida com os quais eventualmente nos deparamos. Essa é a mensagem da Torá, mas não é tão simples. Não é tão simples colocá-la em prática. Porque seja se desviando do caminho ou persistindo no nosso rumo, a questão é: que sentimento nós vamos guardar, armazenar dentro de nós? Podemos desviar do caminho, seguir no caminho previsto, mas aqui dentro, que sentimento nós vamos ter? Como vai estar eclodindo nossa alma, nosso coração? E essa é uma questão chave, pois está fora do nosso controle frequentemente controlar os outros. E mesmo se estivesse dentro do nosso alcance, para que a preocupação que beira tantas vezes a patologia de controlar os outros? O desafio, o verdadeiro desafio, é o controle pessoal. E o Talmud, livro que debate as leis judaicas, ensina: o espírito do caráter é o autocontrole. Korah não teve espírito caráter, não se controlou. E ao não se controlar, ao não ter o autocontrole, quis, de modo tóxico e patológico, controlar os outros. A consequência, a Torá narra: a terra se abriu e ele foi sugado. Na falta, na carência do autocontrole respaldado por um respeito próprio, por uma autoestima, que não necessariamente beira a arrogância e a petulância, na ausência disso, a terra se abre. Não necessariamente a terra, geograficamente falando, mas a terra da vida, a existência, e somos sugados. Ainda que nós nos desviemos os Korahs da vida, como meu companheiro de caminhada se desviou de alguém, para esse companheiro, para mim, compartilhando com todos nós aqui a indagação: como se desviar do Korah que existe dentro de mim, do Korah que existe dentro de cada um de nós, do Korah que não exerce o autocontrole. Como se desviar e se livrar do Korah que cria sulcos da terra que nos sugam. O rabino norte-americano Ismar Schorsch cita o filósofo alemão Nietzsche. Entre aspas, disse Nietzsche: o ser humano é uma corda amarrado entre a sua condição bestial e o impulso de ser um hiper-super homem. E o rabino, citando o filósofo, conclui: nossa meta é transcender a dualidade, nem besta, nem super-hiper-homem. É transcender a dualidade através da ferramenta que constantemente vamos aprimorando, do controle pessoal.
esse controle pessoal não é para extirpar, eliminar a espontaneidade, a criatividade. Ao contrário, dá mais força e intensidade ao que brota de modo genuíno. O Rabino, então, sugeriu que a gente deve eliminar a dualidade entre ser uma besta ou ter a pretensão de ser um super-homem através do controle pessoal. E conclui, completo, acrescentando um pensamento às palavras do Rabino. Se a gente se esquivar dessa responsabilidade de se aprimorar, se aperfeiçoar constantemente, de modo permanente, Korach não será mais um personagem da Torá cuja história será lida ou interpretada. Nós seremos Korach. E a Torá, ao invés de luz, será sombria. Encontros, vínculos e elos são essências da Torá. Mas se nós não cultivarmos o autocontrole, motivado por um respeito a nós próprios, que inclui o respeito do outro, esses elos vão desaparecer e a terra eventualmente vai se abrir e nós seremos por ela sugados. A Torá coloca os caminhos, sejam os caminhos para quais devemos seguir ou se desviar, mas a opção finaliza a Torá. É você, eu, cada um de nós que decide. Shabbat Shalom.